Nós falamos muito da força do homem seridóense. Nós não cometeríamos uma injustiça para com a mulher do Seridó? Sim, porque a história parece não, a história é a narrativa histórica que eu estou falando. Sim. Né? A narrativa histórica é muito escrita pelos homens e a partir do protagonista dos homens. Geralmente quem narra quer ter, né, quer reclamar esse lugar da história, né? Então os homens se colocam somente como fosse o principal sujeito disso tudo, né? Mas a gente vê na história, em toda a história do Seridó, né, a presença das mulheres, né, trabalhando, por exemplo, de igual para igual com os homens. Sim. Né? Até Sim. Hoje, Sim. uma sociedade que nós não somos uma sociedade mas tão rural quanto nós fomos, né? Eu lembro da minha tia, por exemplo, que tinha uma musculatura igual à do marido, porque a luta do campo era de igual para igual. A gente não vai esperar que o seridóense, por exemplo, lá no Seridó, você tivesse escravos para fazer tudo. Às vezes os escravos, em média, aquelas fazendas do Seridó tinham 1 ou 2 escravos. Porque a gente idealiza, por exemplo, que aquelas fazendas tinham 10 escravos, as pessoas só viviam. Não. Às vezes o senhor estava fazendo o mesmo trabalho que o escravo estava fazendo. Você ia encontrar essa situação. A diferença é que você não tem liberdade. Se eu lhe matar, por exemplo, não vai dar nada para mim. Se eu lhe espancar, não vai dar nada para mim. Mas numa região que você tem, há uma diferença E aí, por exemplo, você encontrar as mulheres escravas. Com um diferencial, que você vai encontrar uma probabilidade maior de famílias escravas do que você tem em outras regiões que não são da pecuária. É um fenômeno que você tem na região da pecuária. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um homem e uma mulher, né, que vão pastorar o gado, por exemplo. Quem vai assegurar que você não vai fugir? Ora, mas se você tiver uma família, você ancora, né? E é por isso que muitos escravos conseguem comprar a liberdade. Antes da liberdade dele, ele compra dos filhos e da mulher. Né? Porque a mulher trabalha de igual com ele. Os filhos também trabalham. Né? Que a gente fala assim, por exemplo, dos excluídos da história. Né? As crianças. São os menores sujeitos, literalmente, da história. Como a criança do sertão, que não trabalhou desde cedo. Não é? Trabalhou duro desde cedo. Não é? Minha mãe contava com o passado dela como apanhadora de algodão desde muito cedinho. Não é? Quer dizer, o trabalho no sertão, né? Não numa família, vamos dizer assim, na média. Estou falando, por exemplo, claro que existia o grande fazendeiro que tinha suas filhas que não trabalhavam, mas um morador dele, com certeza, as filhas do morador trabalhavam, a mulher do trabalhador do morador trabalhava de igual para igual com ele. Né? Trabalhavam muito. Né? Mulheres, agora, as mulheres não eram dadas, por exemplo, a oportunidade de se letrarem, né? Porque com medo primeira coisa era, não tinha escola para mulheres, né? Essas escolas começaram a aparecer, por exemplo, já no século XIX. Que é quando começaram as mulheres a ir para a cidade e ter alguma... E
a primeira carreira, talvez, das mulheres foi por ser professora, né? Em termos de intelectuais, por exemplo, os trabalhadores intelectuais eram serem professoras, não é? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres mestiças e por aí vai. Muraquitã, nós poderíamos dar ao Seridó uma colocação de um lugar conservador, um lugar tradicionalista, um lugar de vanguarda, um lugar modernista, um lugar progressista, porque talvez nós tivéssemos que olhar um pouco cada instituição, a política, a igreja, mas enfim, o Seridó, por ser uma terra de permanências, como nós poderíamos assim dizer o Seridó? Eu acho que o Seridó é conservador, sabe? Devido a toda essa celebração dessa identidade, mas não é uma identidade assim tão aberta a ponto de a todo momento estar se transformando. Quer dizer, a própria permanência, como a gente estava falando aqui desses pilares, vamos dizer assim, desses marcos, né, culturais, históricos, né, isso faz com que que a gente vai chamar de regionalismo. Qualquer regionalismo é conservador. Agora, lembrando que... Conservador, e aí a gente precisaria dizer o que é conservador. Sim, era isso que eu queria dizer. Porque conservador em termos de quê? Por exemplo, se você for conservador com relação à tradição, sim, né? A ritualização da tradição, a você acreditar que o melhor estado do ser humano é permanecer na celebração do que já houve e não está aberto à mudança, porque a mudança traz uma desorganização, né, do universo daquela região, por exemplo, né? Aí é conservador, porque todo regionalismo é conservador. Quando a gente fala, por exemplo, de Seridó, seridoense, a gente está falando de regionalismo, né? Portanto, é conservador. Não teria como deixar de ser conservador. Esses discursos são conservadores. Mas não existe nenhum discurso que não tenha frestas, certo? Porque senão ele não teria porosidade, seria uma mônada sem janelas, né? Seria uma coisa que bastaria por si própria, não se modificaria nunca. Seria uma identidade... Aristóteles aqui fala nessa questão da identidade. Agora não lembro mais do termo. Mas seria algo que não se modificaria. O próprio sentido de regionalismo leva à questão do conservador. Agora, a todo momento, por exemplo, alguma coisa que porosa. E essa porosidade, esse arejamento, vem pela educação. Você olha que Manuel Dantas, quando está escrevendo lá no início do século, percebe que isso é um monólito, né? É um rochedo. Diz, mas a única forma que a gente tem de que esse rochedo se lapide, existe essa parte? Sim, se lapide. É horrível, mas se lapide em algo apresentável à civilização é através da educação. E aí ele vai perceber outra brechinha, e é a mulher que vai como é que chama? Furar o quengo desse turrão e botar alguma ideia, não é nem nele, mas nos filhos. Sim, eu penso que o problema em dizer conservador é porque quando você diz conservador, parece que você está dando um ponto a quem não é progressista. Então é como se nós estivéssemos constantemente convivendo com um duelo, conservadores e progressistas, antiquados e modernistas, direitistas e esquerdistas,
É como se todo o tempo nós estivéssemos tendo que criar uma briga, criar um duelo, criar uma queda de braço, uma luta de classes, digamos assim. Porque nós, de certa maneira, quase que consideramos um que seja positivo e isso outro é negativo. Quando, de fato, a história é feita de diversas correntes. Eu não posso dizer que uma corrente que encrava, que fixa, que funda, é negativa em detrimento de uma que expande, que eleva, que amplia. E impressionante isso, porque eu estava conversando com a Ana, disse, esse pessoal falando de globalismo, desse negócio todo, desse movimento que está acontecendo hoje nesses intelectuais de direita. Disse, interessante que essa história de defesa do que era regional, do que era justamente quem eles diziam que era de esquerda, que era contra a globalização. Não lembra de que teve esse movimento? Sim. E até hoje existe esse movimento no mundo. De quê? De que a globalização terminaria, eu uso até essa expressão, de fazer terraplanagem das diferenças. Não é? Então, houve esse movimento, por exemplo, os indígenas, né, as comunidades mais tradicionais foram todos contra esse movimento e não necessariamente eram de direita. Aí agora o cara descobriu o óbvio, né? É contra o globalismo. Meu amigo, que globalismo é esse que você está falando? É uma coisa tão tosca, tão tosca. O problema do pensamento conservador, que é o que está aparecendo no pensamento conservador, é a parte mais tosca do tosco do pensamento conservador. Eu estava conversando até com meu filho, eu falando, Gabriel, a direita perdeu uma grande oportunidade, ou os conservadores, sim, de mostrar o que é o pensamento conservador. Queimaram todas as balas, para usar a expressão bem deles, né, com a coisa mais bizarra do mundo, que é essa coisa chamada Bolsonaro. Que é uma coisa... O pensamento conservador vai sair... Olha, eu estava conversando com você. Olavo de Carvalho, junto com esses... causou um prejuízo aos conservadores, que eles não vão se recuperar daqui a uns 20 anos. Estão perdendo na história por causa disso aí. Porque o pensamento conservador não tem nada a ver com o Olavo de Carvalho, nem com esse pessoal que está aí falando de globalismo, de terraplanista, Mas, meu Deus do céu. Você vê, por exemplo, a tradição do pensamento conservador inglês. Você pega, por exemplo, T.S. Eliot, né, que é conservador, católico, é conservador. Você pega conservadores irlandeses, aquele pessoal que montou, você sabe, por exemplo, na Inglaterra, você sabe, quando alguém é conservador, você sabe que politicamente ele vai se direcionar para essa direção, espiritualmente para essa direção. Eu não tenho muito conhecimento do pensamento conservador na Europa, mas o pensamento inglês é muito como é que eu digo, mais definido com relação ao conservador. Hoje você fala conservador aqui no Brasil, parece que você é de extrema direita. Não existe isso. Extrema-direita é esse idiota que está lá, querendo armar todo mundo, Tem uma entrevista de Água Lúcia, que é aquele escritor angolano. Ele está aqui no Brasil para o Flipe Araxá. E ele falando disso, olha, eu passei por uma guerra civil, eu sei o que é isso. Aqui no Brasil, o depoimento dele é tanto que os jornalistas praticamente não deram bola muito não, porque era um negócio assim, ele disse, olha, a gente começou lá em Angola os problemas nas ruas, as pessoas se polarizando. Começou a gente ir para a reunião de Natal, a família já conversando assim. Aí o jornalista perguntou, disse, mas daqui no Brasil está assim, ele disse, sim. Mas depois
as pessoas começaram a se armar. E aí depois começaram a brigar com armas. E ele disse, quando eu vejo o Brasil, eu vejo quase o Brasil no estado de pré-guerra civil. Só basta agora se armar. Que aí o pessoal vai responder na porrada. Que eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que vai ter... Eu sou muito esperançoso, né? Por incrível que pareça, eu não sou pessimista com relação ao Brasil. Eu não acredito, porque a todo momento, por exemplo, o Congresso, de vez em quando você vê a paulada que estão dando. Com relação ao desarmamento, eu acho que eles não vão deixar passar essas idiotices todinhas que estão passando dessa forma. Porque para você o quê? Quem vai ser responsável pelo banho de sangue? Vai ser o Congresso? É uma coisa terrível. Agora, caminhando para os finalmente. Hoje nós temos no mundo um fenômeno que abre portas e porteiras, janelas, que é o fenômeno da internet. O Siridó e a internet, nós corremos um risco de perder a identidade do Siridó com a invasão de outras identidades, ou outras identidades, outras naturezas, outros discursos fariam exatamente a sedimentação do discurso do Siridó? Eu acho que a internet dá visibilidade ainda maior ao Siridó, sabia? Porque, por exemplo, eu não acompanho mais Facebook, né? Eu sou pré-moderno, já estou ficando velho e cada vez mais pré-moderno. Ainda tem aí. Você olha, por exemplo, os grupos que são formados no Face ou grupos de WhatsApp, né? Claro que teve um momento assim que foi muito do pessoal publicar fotografia. Eu acho que é um fenômeno mundial, né? Fenômeno mundial. Mas uma coisa que a gente tinha perdido, por exemplo, as fotografias que muita gente guardava e terminavam por sumir. Hoje a internet é um repositório imenso. E melhor ainda, as pessoas começaram a reconhecer quem era que estava nas fotografias. Porque todo mundo, qualquer família pegou já uma caixa de fotografia e saiu perguntando, ei, como é o nome desse aqui? Desse aqui não lembro mais, desse aqui já morreu, não sei como é o nome. Aí você coloca um time de futebol lá na internet, aí todo mundo sai dizendo, isso aqui é fulano de tal, lembra desse, daquele. Quer dizer, há também um exercício de memória daquilo ali. O que falta talvez agora vai ser os historiadores, já existe isso e é um problema um problema metodológico, né, que são os historiadores que usam a internet e as redes sociais como um documento. Sim. Né? Então, quer dizer, é muito interessante essa forma de... E você, no Seridó, ainda continua essa prática. A prática de celebrar essa memória através do grupo de primos, de família. Tem um grupo de primos que são nordestinos que moram em São Paulo há mais de 20 anos, 30 anos, né? Que ainda vivem dessas memórias. Você olha, por exemplo, o cara trabalha no Sírio-Libanês, mas a memória que ele tem é somente a memória do Seridó, da época da infância dele, do tempo que morava no sítio, tal. E ele lá em São Paulo, ele consegue ainda exercitar essa memória em tempo real, com os outros primos que moram no resto do mundo, né? Se conectando, uma coisa que era muito difícil, por exemplo, na época da carta. Né? E agora ele troca fotografia, troca imagem, voz. Quer dizer, eu acho que esse processo da memória enriqueceu-se mais ainda. Né? Não estou falando aqui do Seridó, eu estou falando especificamente do Seridó, sem fazer comparação com outras regiões, que eu acredito que esse fenômeno é um fenômeno mundial. Né? O problema agora é como essa memória é guardada. Né? Pronto. Como essa memória é guardada.
que de repente, aí vamos ver como é que sempre a memória é lugar de disputa, né? Sempre. A memória, por exemplo, hoje é muito em moda você falar, por exemplo, de guerra de narrativas. Nada mais é do que memória. As pessoas estão guerreando pelo direito de poder dizer o que é verdade para todos os grupos, né? Então, a memória sempre é um lugar de disputa, né? Então, quem é que vai... E esse trabalho de disputa se dá justamente nesse confronto. Que vai surgir daí, por exemplo, a gente teve o fenômeno agora do fake news, né? Deliberadamente mentiras cravadas como verdades. Todo momento você vê fake news aparecendo, né? De tudo que é jeito. Mas a memória, e aí é que a gente tem que ter o exercício pleno da liberdade, né? Porque a partir do momento que fechar a liberdade de alguém, aí o negócio aí realmente fica desesperador, né? E aí o controle, o que vai fazer é a liberdade que a gente tem de negar, de não acreditar, de desconfiar do que está sendo dito, né? Mas eu acho que com relação a isso, eu acho que melhora muito. Meus primos estão vindo para a festa de Santana agora, né? A viagem que eles mais gostam é vir para voltar para Caicó. Eu disse, rapaz, você não tem o que fazer, não. É voltar. Minha prima disse que fica uma alegria fabulosa em voltar para rever. Ela saiu daqui, o quê? A Edith já tem o quê? Uns 60 anos? Então ela saiu com 18, né? E uma memória assim, todinha ligada à família que quer ver Caicó, quer ver a cidade, quer conversar, quer... Não seria inconscientemente algo de nós de outrora, o judeu que tem necessidade de ir a Jerusalém a cada ano, o africano que sente saudade da sua terra e descobriu no seridó a sua terra, e hoje nos seus descendentes essa memória histórica não se traduz em nós atualmente voltar para a sua terra? Eu acho que essa questão do retorno é sempre posto em questão, né? Claro que pessoas que tiveram um passado muito traumático certamente não querem voltar, mas de alguma forma esse universo da volta a uma memória, a um lugar, né, tem a ver com o mundo organizado. Esse mundo organizado que de alguma forma dá segurança. É como se eu voltasse, eu disse, eu vou voltar para saber que o mundo tem jeito porque já teve. Não é? Porque você disse, aqui está tudo desorganizado. Deixa eu voltar para a minha infância. Qual foi a minha infância? Eu estive lá em Caicó, sofri muito. Mas encontrei uma saída. Não é? E muitos querem voltar. Por que uma pessoa que saiu daqui como um retirante, e quer voltar? Porque qual é essa memória que você tem de uma pessoa que está se dando bem em outras regiões e quer voltar para Caicó? Porque é um mundo organizado. Se organizou, em algum momento isso aí não era o caos. No princípio não era o caos. E você volta assim, só para experimentar. Eu falo isso porque também a minha Julie, ela tinha uma fazenda aqui, ainda tem uma chácara no Pium. E ela estava uma vez lá, chácara muito bonito lá o lugar. À noite chegaram um grupo de bandidos, sequestraram todo mundo, deixaram lá tudo, prenderam todo mundo, levaram tudo. Ela ficou tão chocada que tinha um pós-doutorado para fazer na França. Ela é da região de Bordeaux, né? Quer dizer, mais interior, né? da França, né?
E ela levou os meninos para lá, para que os meninos lembrassem de como era andar de bicicleta, e você chegar em casa, botar a bicicleta do lado de fora, sair de madrugada de bicicleta, para se você, porque é um mundo que você dizer assim, disse, olha, por mais que desorganizou-se o mundo, eu consigo voltar para algo que tinha uma certa lógica, uma certa proteção, que às vezes era a família que dava, era o pai e a mãe, que hoje não existem mais, mas você lembra, não é? É uma paisagem, é uma praça, não é? É uma celebração. Por que você volta numa festa? Está todo mundo em festa, cara, está todo mundo alegre, não é? A gente volta até dia de finado. Não é? Você volta. Eu penso que a nossa conversa foi produtiva. Foi? Muito produtiva.